Liberdade e crescimento econômico. É o polêmico tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o professor Adolfo Saxida, do IBMEC, Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Meric. Professor, vamos falar um pouquinho de globalização. Até que ponto a globalização ela interfere ajudando ou atrapalhando o crescimento econômico? Globalização ajuda o crescimento econômico. O que acontece é que muitas vezes quando um país começa a aumentar seu grau de globalização, o que é globalização? É comércio com o resto do mundo. Quando você começa a comprar mais do resto do mundo, rapidamente algumas pessoas que tinham emprego no país perdem seu emprego. Ora, esse é o efeito que todos veem. Todos veem que o desemprego de algumas pessoas aumentou. Agora, você tem um benefício que poucas pessoas veem. Qual benefício é esse? Os produtos estão mais baratos. O custo de vida está mais barato. E aquelas pessoas que perderam o emprego, em algum tempo, e talvez com um pouco de ajuda do governo, de políticas públicas de qualificação, elas vão encontrar emprego e vão produzir muito mais do que produziam antes. Então, nesse ponto de vista, globalização é bom para uma sociedade. E no final do dia eu faço uma pergunta. Se globalização é tão ruim, por que as pessoas vão no mercado e compram um produto chinês? Ora, ninguém está obrigando elas a isso. Mas do ponto de vista que o senhor já abordou aqui a questão geopolítica da China, tal, abrir-se demais também é um perigo, não seria? Quer dizer, isso não entra um pouco em choque também com essa ideia que o senhor expôs, essa ideia mais liberal? Davi, essa talvez seja a questão mais difícil que existe para ser respondida no mundo hoje. Existe a teoria do Hayek, Prêmio Nobel de Economia, que diz: quanto mais comércio você tem, mais paz você vai ter. Por quê? Porque quando os países comercializam muito, eles vão se conhecendo melhor, as populações vão trocando ideias, trocando culturas, ou seja, isso é uma barreira à guerra. Um país, quando ele tem muitas trocas com outros países, ele não vai à guerra. Essa é a ideia do Hayek. Infelizmente, isso é apenas uma hipótese. Existe um conjunto de pensadores importantes nos Estados Unidos que diz o seguinte: nada disso. Quanto mais comércio nós tivermos com a China, por exemplo, tudo que você comercializa com a China, parte vai para o governo chinês. E parte do governo chinês vai para o exército chinês. Ou seja, você está armando um exército potencialmente capaz de fazer frente a você amanhã. Então, essa questão geopolítica é uma questão extremamente importante e que nunca pode ser deixada de lado. Eu, como economista, como pensador em economia, presto mais atenção nesse detalhe econômico, de eficiência. Agora, não vamos nos esquecer que a Rússia andou fechando aí a válvula de gás para uns países do leste europeu durante o inverno. Ora, o que é isso? É pressão política. Então, quando você olha o tema geopolítico como um todo, eu confesso que eu não sei dar a resposta. E talvez você esteja certo. Voltando um pouco à nossa base de discussão aqui, a questão, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre Hong Kong. Porque Hong Kong está lá no quadro, figura como uma coisa excepcional, é o número 1. Quer dizer, ele tanto é um país livre do ponto de vista das instituições políticas, como livre do ponto de vista econômico. E, não obstante isso, Hong Kong, vamos dizer assim, não é dentro do Concerto das Nações, não tem essa importância toda. Como é que o senhor comenta isso? 23º no bloco dos países ricos. O que acontece é que Hong Kong, quando você olha a história de Hong Kong, eu acho interessante quem tem TV a cabo, sempre está passando TV a cabo no History Channel, a história de Singapura. É uma verdadeira aula. Hong Kong e Singapura, você tem que olhar, são ilhas, só tem rocha ali. Tudo levava a crer que seriam lugares pobres no mundo. Só que a hora que você olha Singapura, olha Hong Kong, são países ricos. O que é que tornou esses lugares tão ricos assim? A explicação que eu tenho para isso, liberdade econômica. Em Hong Kong é facílimo comprar e vender. É facílimo abrir empresas. Mas não tem legislação trabalhista nenhuma. Aí você fala, poxa, Adolfo, isso é errado. Onde se viu não ter legislação trabalhista? O que eu posso dizer é que na vida nada é de graça. Se você quer uma legislação trabalhista forte, você pode ter certeza absoluta que vai ter menos emprego. Isso é o dilema entre Estados Unidos e Europa. Então tem pessoas que gostam muito da França, porque o Estado francês ele dá uma série de bem-estar que o Estado americano não dá. Em contrapartida, existem impostos mais altos e mais desemprego. Quando você olha para os Estados Unidos da América,
Basta você ver um filme americano. O chefe chega, ó, tá demitido. A pessoa vai lá, pega a caixinha dela e vai embora. Dali uma semana recebe um cheque. Agora, é nos Estados Unidos que você tem os maiores salários e um desemprego mais baixo. No mundo e na vida, tudo é uma troca. Não adianta você querer tudo de tudo. Eu acho que a ideia de Hong Kong e de Singapura, ela mostra ao mundo que um país que não tem recursos naturais, que não tem uma população altamente educada, ainda assim é capaz de ser rico. Basta confiar na habilidade de comércio. Mas não seria também, você não poderia explicar também pela ideia de cassino, ou seja, o mundo se encontrou ali para fazer seu grande cassino, plataforma, para entrar aqui, sair ali, abrir um mercado na China, ao invés de ser a eficiência da liberdade econômica, não foi muito mais as estratégias dos grandes jogos geopolíticos? Eu gosto dessa ideia. Adoro essa ideia. Agora, por que escolheram justamente Hong Kong e Singapura? Não foi aleatório. Além de Hong Kong e Singapura, tem um monte de ilha lá pobre. Bangladesh está ali pertinho, é miserável. Então, mas por que foram escolher justamente Singapura e Hong Kong? Porque foi lá que você tinha um conjunto de incentivos que, de repente, estimulava esse tipo de comércio. Mas e um outro ângulo dessa colocação do Davi. Quer dizer, um país como o Brasil, Argentina, países mais maiores e mais importantes dentro do conceito geográfico, até dos continentes ao qual pertencem, eu diria assim, teriam muito a perder, pode haver um temor de se perder muito se houver uma abertura total. As multinacionais que vêm, que exploram e que, vamos dizer assim, depredam o país, deixam lá um buraco, né? Vai lá uma mina de carvão, o outro explora lá o aço, né? O ferro, minério de ferro, deixa lá o buraco, deixa uma coisa sem nenhuma preocupação ecológica, digamos assim. Tá? Então, são países que, além de perder o poder econômico, né, ficariam ainda com um prejuízo enorme do ecossistema. Como é que o senhor reagiria a isso? Eu acho que você tem um bom ponto. A única dúvida que eu tenho é exatamente por que o empresário nacional é tão melhor que o empresário internacional. Porque multinacional é isso, é um empresário de outro lugar do mundo que vem para o Brasil. Ora, ele vai explorar o brasileiro à medida que a lei permita. Agora, o empresário nacional vai explorar o brasileiro à medida que a lei permita também. Eu, honestamente, não vejo o empresário nacional dando melhores condições de trabalho do que o empresário internacional. Eu acho que tanto o empreendedor nacional como o internacional estão disputando recursos, estão disputando capital humano. Mas aí a lei, por exemplo, a legislação trabalhista não é um filtro, um anteparo contra um excesso de exploração ao trabalhador? Olha, eu vim andando para cá, eu vi várias pessoas vendendo balinha na rua. Eu não vi a lei trabalhista ajudando eles de jeito nenhum. Pelo contrário. Mas, professor, assim, em sã consciência, nós temos, se eu pego toda a Europa é o que é, pela história dela, todos os países pela sua história, mas pelo conceito de estado de bem-estar social, depois principalmente da Segunda Guerra, durante várias décadas e tal. E conseguiram chegar a países ricos, livres politicamente, de um conceito de senhor talvez não tão livres do ponto de vista econômico. O Japão, por exemplo, não tinha nenhuma legislação trabalhista, mas tinha quase que uma tradição consuetudinária de que as pessoas não eram demitidas das empresas e, portanto, muitos benefícios também e tal. A gente teria condição de chegar ao projeto civilizatório que a gente chegou, com liberdade no Ocidente, com uma certa esperança, ainda apesar dos atentados de 11 de setembro, de grupos terroristas e tal, se não fosse esse conjunto de iniciativas, de legislação trabalhista, de benefício às pessoas deficientes. Por exemplo, pega o deficiente público, o portador de deficiência. Uma concepção dessa, de liberdade econômica, teria capacidade de construir uma civilização justa, humana? Ela não poderia levar essa civilização por ganha quem pode? A barbárie. Olha, excelente pergunta. Eu acho que é o contrário. Eu acho que é justamente o liberalismo que leva para uma civilização que nós ajudamos os pobres. Veja, os Estados Unidos começaram muito parecido com o Brasil. Você citou o exemplo da Europa, agora vamos olhar o exemplo americano. O Brasil, você tem um Estado que tenta ajudar muito, isso, na grande maioria das vezes, atrapalha. Eu vejo as pessoas falando, não, faltam políticas públicas. Errado. O que não falta no Brasil é política pública. O que falta no Brasil é política pública de boa qualidade. Por exemplo, deficiente. Todo concurso público reserva 10% de vaga para deficiente.
Eu andei aqui no Congresso e não vi nenhum deficiente. Tem. Eu trabalho no IPEA, eu não vi nenhum deficiente. O que acontece? Os deficientes que estão passando nesse concurso não são aqueles que a gente quer ajudar. São aqueles que mancam, são aqueles que têm um dedo menorzinho que o outro. Olha, essa lei não está servindo para ajudar o deficiente que realmente precisa. O deficiente dessa lei é aquele cara que está em cadeira de roda, é aquele cara que é cego, é aquele cara que não ouve. É esse pessoal que a lei quer ajudar. Tem tudo isso. Mas tem o fato é que, dada a Constituição brasileira, você beneficia pessoas que não têm o grau de deficiência que você queria ajudar. Então, eu gostaria de deixar esse ponto muito claro. O liberalismo, de maneira Cota alguma... racial também o senhor é contra, provavelmente. É cota racial... As universidades. Eu acho que você pode ter cotas no sentido de renda, mas não no sentido de cor. Mas, é uma intervenção, quer dizer... Aí é intervenção. É uma intervenção contra uma certa liberdade. Não, mas olha só, é no sentido de renda. No fundo, a função do Estado é tentar dar condições similares para as pessoas. Eu não acho que porque alguém é negro e alguém é branco, o Estado deve intervir. Eu acho que o Estado deve ajudar quem precisa. A despeito de uma reparação histórica. Olha, é muito difícil falar de reparação histórica, porque uma coisa é o que você acha justo, outra é o que é operacionalmente possível de ser feito. Quando você olha uma pessoa morena, é difícil saber se você está dando uma reparação histórica ou está dando um benefício ilícito para aquela pessoa. Eu prefiro renda, mas eu só gostaria de voltar à ideia de que quando você não tem leis trabalhistas, isso de maneira alguma é contra o trabalhador. Tanto é que está cheio de cooperativa de trabalho hoje que abre mão de direito trabalhista. Eu só peço o seguinte, que o próprio trabalhador tem o direito de optar. Porque a hora que ele tiver esse direito, o nível de emprego na economia vai subir, os salários vão subir. Agora, no mundo, existem vários tipos de modelo. Existe o modelo europeu, como você disse, que é um modelo fantástico. E, de repente, nós deveríamos ir para o modelo europeu. De repente, é o Davi que está certo. Ou nós devemos ir para o modelo liberal, que é o modelo que eu estou propondo, que é o modelo americano, que também funciona. Eu só acho que o que não funciona é o modelo brasileiro. Você defende o Adam Smith, né? Não, o que eu defendo é que o modelo brasileiro está errado. Ou você vai para algo que funciona na Europa, ou vai para algo que funciona nos Estados Unidos. Mas o modelo que você tem hoje no Brasil, ele custa caro e não dá retorno. Só isso. Em termos de eficiência, seria uma baixa eficiência. É pior do que isso, não é negativa. Porque você pega dinheiro dos pobres brasileiros e transfere para as pessoas mais ricas do Brasil. O que eu não entendo, professor, é quando você pega um modelo brasileiro, tudo bem, deve ter seus equívocos e tal, eu sou um pouco otimista em relação ao Brasil. Mas não são esses modelos que tiraram o Brasil de... A Argentina, por exemplo, na virada do século XIX, início do século XX, estava entre os 6 países mais desenvolvidos do mundo. O Brasil lá atrás. Não foram esses modelos que o Getúlio adotou, que o Juscelino depois implantou uma outra coisa, depois o regime militar, discorda totalmente, mas teve ciclo de crescimento econômico, veio a abertura do governo Sarney com a institucionalização democrática e tal. E esse é um país hoje, vamos dizer, que traz esperança ao mundo inteiro, que cresceu economicamente, já virou a 6ª potência econômica do mundo e tal. Por que esse país não está dando certo? Se ele chegou a esse patamar e de forma bastante rápida. A minha opinião é que ele não dá certo porque você tira dinheiro das pessoas que estão trabalhando. Mas ele não está dando certo, ele não chegou onde está. Eu acho. Com alto padrão de desenvolvimento, por exemplo, ele tem mais de 50% de todos os pesquisadores da América situados Estados Unidos e México, tem mais de 50% dos computadores, excetuando Estados Unidos e Canadá. Por que o Brasil não está dando certo? Eu não consigo entender isso. Meu ponto é que ele não vem dando certo há muito tempo. Não é Ou seja, de agora. não é, o senhor diz que não dá certo, não está hoje classificado como um país rico. Poderia estar muito mais, seu poder. O Brasil poderia estar muito mais rico se decidisse o que quer. Veja, eu não acho ilícito você dizer que quer um Estado grande, mas vai dar um retorno grande. Eu não concordo com essa ideia, mas respeito. O que eu acho é, se o Brasil tivesse menos governo, BNDES, se o BNDES pegasse menos dinheiro do trabalhador brasileiro, que ele pega através do FAT, e desse menos dinheiro para os empresários brasileiros, o trabalhador brasileiro estaria melhor. É difícil para mim entender exatamente por que construir uma estrada na Bolívia é bom para o Brasil. Eu acho que é isso que está dando errado no modelo brasileiro. É que você está num meio termo, você não sabe se quer ir para o liberalismo, se você quer ir para... Podia estar mais à frente, na opinião do senhor. Poderia estar muito mais à frente. É só isso. Eu queria voltar um pouquinho às suas conclusões do trabalho lá do Corecon. O senhor disse que não existe uma única nação rica
que possa ser classificada como totalitária do ponto de vista econômico. Queria que o senhor comentasse isso aqui. Eu acho que esse foi a maior achado desse trabalho. Foi você pegar dados de 61 países ao redor do mundo e descobrir o seguinte: todo país que é considerado livre, não é por mim não, considerado livre por uma fundação internacional, a Heritage Foundation, todos esses países considerados livres são ricos. E todos os países do mundo que são pobres, nenhum deles é considerado livre. Quer dizer, essa do ponto de vista econômico. Também não existe uma única nação pobre que possa ser classificada como livre do ponto de vista econômico. Perfeito. Essas duas teses é que realmente encerram o seu trabalho, que são as suas principais contribuições a esse debate. Eu acho que essa é a grande contribuição, que é a minha luta que eu tenho tentado. Às vezes nós somos mal compreendidos. As pessoas, não, você é uma pessoa que não liga para pobre. Não. Mas o ponto importante que eu quero deixar claro aqui não é isso. No mundo, todo mundo quer o melhor. Todo mundo quer viver numa sociedade mais justa, mais igualitária. A dificuldade está em saber como promover isso. E qual é o modelo melhor? E qual Só acredita no modelo. Exatamente. Agora, eu acho que nós temos que deixar muito claro isso aqui. Eu tenho todo um viés liberal e é por isso que daí minhas opiniões. Agora, essa conclusão do estudo é uma conclusão objetiva. Você vai lá e checa os países ricos. Não existe um único país que seja liberal que não é rico. E não existe um único país que seja pobre que seja liberal do ponto de vista econômico. Então, eu acho que a discussão desse programa aqui em véspera de eleição é uma só. Nós temos o modelo brasileiro, por algum motivo, ele não está funcionando. Você pode chegar para mim e falar, Adolfo, eu quero mais do modelo francês. Eu respeito. Ou eu quero mais do modelo americano. Eu acho lícito. Agora, insistir do jeito que nós estamos, eu acho que nós não estamos no caminho correto. Eu queria que o senhor também explicasse um pouquinho melhor, na classificação feita, como é que o senhor colocou no mesmo grupo de países, quer dizer, com a mesma conotação, os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait, junto com a França e a Itália, em termos de grupo de instituições. Então, mas é bom lembrar que não sou eu que faço isso. Veja bem, quando você está fazendo uma pesquisa, não é o pesquisador que separa. Claro. Ele pega esses dados já de instituições que têm reputação. Esses dados que você está falando, se eu não me engano, são de liberdade econômica. Isso. Os dados de liberdade econômica são feitos pela Heritage Foundation. Como ele disse, são 10 indicadores. Impostos, corrupção, liberdade de negócio, são esses 10 indicadores. Quando você pega esses 10 indicadores, a habilidade de fazer negócios na Itália e nesses outros países é similar. E estamos aqui a França também. Exatamente. Mas isso é uma classificação internacional, isso não sou eu que faço, não. Nós estamos encerrando o nosso programa. Eu queria, então, que ele dá uma última palavra para o senhor explicar a questão de outras variáveis, como é que as outras variáveis se inserem nesse contexto que o senhor analisou, né, entre liberdade econômica, liberdade política e crescimento econômico e desenvolvimento. Variáveis como educação, saúde, infraestrutura, sistema tributário e investimento em ciência e tecnologia. Como é que se insere nesse contexto? Eu agradeço a palavra. Na realidade, esse projeto faz parte de um livro que eu escrevi, chamado Os Determinantes do Crescimento Econômico. Está nas bancas? Tá, feito pela editora, foi feito pela Interciência. Interciência. O que nós temos que ter claro é o seguinte: várias variáveis são importantes para o crescimento econômico. Mas muitas delas não são tão importantes quanto você acredita. Uma delas é a educação. Isso não é um achado do meu trabalho. Quase todos os trabalhos do mundo que olham riqueza e educação não acham esse efeito todo. Educação é importante porque ela gera várias externalidades para a sociedade. Uma pessoa culta é uma pessoa melhor para a sociedade. Então nós temos que insistir em educação por causa disso. Agora, achar que você vai educar as pessoas e o país vai ficar mais rico, bom, basta você olhar Cuba, basta você olhar as repúblicas antigas do leste europeu. Se você não tiver um sistema de preços alocando isso, não adianta. O que eu quero dizer para todos aqui é o seguinte: se nós tivermos que tomar uma decisão, a minha decisão seria: vamos dar liberdade para as pessoas comprarem e venderem, vamos dar liberdade para as pessoas trabalharem e vamos deixar quem quer trabalhar em paz. Vamos abaixar os impostos,
vamos abaixar a burocracia para abrir empresas e vamos permitir que as pessoas façam o que melhor atende às suas necessidades. Esse é um princípio liberal, não é um princípio de ditadura, é um princípio. O indivíduo sabe o que é melhor para si. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, use o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você também poderá fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Se você quiser fazer contato diretamente com o nosso entrevistado, entre no blog que está aí no seu vídeo. Nós agradecemos a entrevista e os esclarecimentos que nos foram prestados pelo professor Adolfo Saxida, do IBMEC, Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Agradecemos também a participação do jornalista Davi Emerick. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência e até o próximo Agenda Econômica. Até lá.